sou a Alexandra Rezende, esse é mais um episódio do podcast Razões para Continuar. E antes de eu te apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero que você nos siga nas redes sociais, sigam a gente no canal do YouTube, se inscrevam e a gente também tá no TikTok. Então vai lá, nos sigam, compartilhem, comentem. A cada episódio que a gente posta aqui, a gente tenta trazer o máximo de superação para vocês. E o meu convidado de hoje fez da dor, de todo o transtorno que ele passou na sua infância, um momento de superação e de que realmente entender que independente dos traumas que ele carregou, ele precisava ter uma nova chance e ver de uma nova perspectiva. E o meu convidado de hoje é o Erickson, tudo bem? Tudo bem, Ale? Muito bom estar aqui com você, obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço, eu ainda estou meio que impactada ainda com o que eu já fiquei sabendo sobre você e eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo e que vai ouvir esse episódio vai se identificar com você e vai entender que realmente desistir nunca vai ser uma opção na nossa vida. Nunca, né? Não pode ser. Mas se apresenta pra gente, quem é você? Bom, eu sou um homem de 34 anos de idade, sou casado, graças a Deus, sou profissional da área de móveis planejados. Uau! Então se você tá querendo aí dar uma repaginada na sua casa, já chame ele. Tem 13 anos já que eu trabalho com isso já, e eu acho que é isso, assim, um resumo de quem sou eu. Esse é o Erickson. Ah, que bênção. E conta pra gente um pouquinho como foi a sua jornada, a sua infância, né? A gente tem muitos pontos aí muito importantes e eu não quero perder nenhum deles. Eu quero que as pessoas que estão nos assistindo entendam da forma que eu entendi e vi. Então eu quero que você conte pra gente como foi a infância do Erickson. Olha, o Erickson teve uma infância bem conturbada, vamos dizer assim, né? Meus pais são nordestinos, então meu pai era altamente agressivo e eu tinha mais dois irmãos, eu tenho um irmão Elielton e a irmã Stephanie dos mesmos pais, e eu tenho a irmã Giovana, que é de outro casamento. Sim. O meu irmão Elielton, ele é falecido também, né? E nós três fomos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, só que comigo em específico eu tinha alguma coisa diferente com relação ao meu pai, né? Então desde bebê recém-nascido ainda, eu já comecei a sofrer as primeiras agressões da parte dele. Uau! Desde do início ali, então eu era aquela criança que se chorava, né, e chegava a ponto de ficar roxo, no caso, ele pegava, isso eu sei porque minha mãe relatou isso, porque eu era um bebê, e ela me tacava na cama com força a ponto de eu chegar aqui, cara, muitas vezes na cama e cair no chão. Então, a parte da minha infância com ele foi altamente agressiva. E você é o filho do meio, o mais velho? Sou o mais velho. O mais velho. Então, foi primeiro com você? Primeiro eu, Meu Deus. E antes de mim, teve um outro irmão que faleceu ainda no parto. Então, na verdade, eu seria o segundo irmão, né? Entendi. Então, houve uma rejeição dele desde o primeiro momento? Acredito que sim, né? Quando novo, eu não entendia o porquê daquilo, né? Porque os anos foram se passando, né? Sim. E as agressões, elas não diminuíram, elas aumentaram à medida que eu aguentava apanhar mais, vamos dizer assim. Então, teve muito episódio de tortura, a ponto de ele me colocar de joelho no milho, por exemplo, ou no feijão, ou no arroz, e ele pressionar o meu ombro contra aquilo a ponto de cravar nos meus joelhos. Então eu vivia com os joelhos feridos e sangrava muito. Surras com aquelas fivelas de ferro que marcava todo o meu corpo e eu era jogado dentro de um balde, aquele tamborzão azul com água e sal grosso também para não infeccionar as feridas. Teve episódios de afogamento também, né, que dentro desses banhos de sal grosso ele me segurava embaixo. E sabe quando você tá numa piscina, só detalhando que o que eu vou contar é sem dor mais. Então, por mais que eu possa vir a me emocionar, é mais pelo fato de ser triste. De lembrar e saber que fez e de saber que tipo, uma pessoa faz isso com um filho. O meu caso é apenas um dos milhares que existem pelo mundo afora, né? Então, sabe quando você está dentro de uma piscina e você vê a água, assim, você abre o olho? Então, eu lembro essa visão que eu tenho até hoje de eu dentro desse balde e você olha para cima, você vê a camada de água e a mão se te segurando pelo pescoço. Então foram muitas agressões mesmo, e por mais que minha mãe tentasse parar, ela que entrava na surra. Então ele batia, mas não era uma surra de cinto, eu apanhava que nem gente grande mesmo, tapa na cara, de quebrar, de rasgar a cara, de cortar, entendeu? E aí minha mãe que apanhava no meio. Então muitas vezes ela tentava te defender, ela se trancava no quarto e ela não tinha o que fazer, sabe? E os meus irmãos se trancavam também com ela no quarto. Então, eu não entendi o porquê que era comigo. Pra te falar a verdade, até hoje eu não consigo entender.
De verdade. Nossa. Né? Então eu fui crescendo dessa forma. Então eu tinha... Mas assim, ele, dentro de casa, ele era isso. Fora, ele era o amigo, o cara, sabe? Mas dentro de casa, ele era esse pai. Meu Deus. Então, pra a sociedade em si, pros vizinhos, pros amigos, ele era o cara bacana, o bonzão, mas em casa ele era um inferno ruim com você. Sim, exatamente. E uma coisa que eu acho incrível, né, é que a gente não compreende o porquê, né? A gente não compreende. Imagina uma criança sofrendo aquela agressão que o pai seria quem deveria proteger, né? Cuidar, né? E você não ter aquilo e ter só a rejeição, né? Eu lembro que tinha momentos em que meu irmão trazia o caderno da escola e aí ele olhava o caderno do meu irmão. Eu era uma criança, por conta de tudo isso, muito difícil. Não, eu acabei de pensar isso agora. Eu falei, como é que foi a sua transição da criança? Porque você vê, geralmente a criança que sofre de algum tipo de abuso, algum tipo de situação, você vê que o comportamento da criança muda. Eu era difícil. E eu fico imaginando como você realmente entendeu esse período. Porque se você não sabia o que seu pai estava fazendo, por que ele fazia tudo aquilo, ninguém perguntava, ninguém tentava te ajudar, ou você contar pra alguém? Eu não conseguia. Eu acho que será que o medo? Eu acho que o medo, né? O medo era uma coisa tão grande e era uma realidade tão viva em mim que muitas vezes eu olhava pra ele e eu desmaiava. Aí eu acordava com a cabeça cortada, porque eu batia a cabeça em algum lugar, eu tava tomando um ponto. Então, de tamanho medo, eu me mijava, pode falar essa palavra? Sim. De medo dele, entendeu? Então, assim, era muito árduo. Porque, imagina que o seu pai chega perto de você e você... Então, era assim. E eu lembro claramente, né? Então, de toda essa sua... Só levando em consideração que hoje o corpo adulto não é o corpo da criança. Então, o corpo adulto é um corpo superado. Mas o corpo da criança foi muito ferido. Muito ferido. E, pra mim, a transição do bebê pra criança, pro adolescente, foram várias questões que eu tive que vir trazendo e ir resolvendo, sabe? Na escola, por exemplo, eu era um péssimo aluno. Já na infância, eu era um péssimo aluno. Eu batia nas crianças, porque era o que eu recebia dentro de casa. Um professor não conseguia falar comigo se ele falasse normal. O professor tinha que gritar para eu ouvir. Então aí vinha a reclamação, seu filho só escuta nos gritos. E era assim que eu era criado dentro de casa. Hoje, eu sei falar sobre isso. Mas quando eu era criança era inconsciente, você está vivendo aquilo no automático, você está aprendendo, sua cabeça está se desenvolvendo ainda. Então, eu não era um bom aluno, eu não fazia as lições, então meu irmão trazia o caderno todo preenchido, aquela maravilha, né? Parabéns, filho, mãozinha na cabeça. Eu pegava o meu bilhete, ele pegava o caderno, fechava e na cara. Então, isso não era um dia, porque não é um dia que vai pra escola, não é todo dia, então era todo dia uma surra. Todo dia uma surra. Foi muito difícil essa questão, né? Então eu fui crescendo dentro desse tipo de tratamento. Teve vezes, por exemplo, que ele pegou... eu lembro de uma vez que eu ganhei um videogame dele. Na verdade, eu e meu irmão, né? Que era um presente dos dois, que se dependesse, se fosse pra mim, era não. Mas aí eu lembro que esse videogame era um videogame antigo. E tinha um cabo lá, e esse cabo, acho que era o cabo da fonte, alguma coisa do tipo. E aí ganhamos, fomos ligar na tomada, né? O que aconteceu? Queimou. Voltagem errada. Ele pegou o cabo, ele deu uma volta no meu pescoço e ele... Sabe quando estrangula? Então, ele fez isso comigo até eu vomitar. Eu não sabia que tinha voltagem 220 e 110, entende? Então, tipo assim, eu acho que passou do nível de maldade, era doença. Você contando, e quando eu ouvi um pouco do que você me falou antes da gente vir fazer o nosso dia hoje, eu falei assim, gente, ou é uma doença, ou é algo realmente muito espiritual, muito pesado. Porque pra pessoa realmente fazer isso com outro ser humano... E com filho ainda, né? Com filho. Uma criança não sabia nem, sabe? Foi muito difícil. Então eu fui um péssimo aluno. Eu não era bem sociável com ninguém. Eu tinha muito medo das coisas, entendeu? Então o meu medo às vezes me tornava uma criança agressiva, entendeu? Então foi difícil de me proteger, de me defender. Eu tinha medo de tudo. Então eu sofria muito bullying. Apanhava na escola. E quando eu apanhava na escola... Apanhava em casa. Apanhava em casa, porque filho meu vai apanhar na escola, vai apanhar em casa também. Então, tipo assim, eu vivi embaixo de surra. Foi a vida inteira criada assim, até os meus 17 anos. Até os 17 anos. E os seus irmãos? Irmão, sua mãe, via aquilo, mas não... Eles não podiam fazer nada, né? Meu irmão até tomou uma cintada de vez em quando, mas
É uma coisa que eu acho que até eu, assim, como, né, pai... Até porque você era o mais velho, né? E você que era o maior de todos eles. Não, meu irmão Não? mais novo, ele tinha 2,4 metros de altura. É mesmo? Assim, ele era maior que a casa inteira. Mas o problema não era isso, era a questão dele comigo mesmo, né? Porque teve muitas histórias que tempos depois dele ter, né, vou pular um pouco, deixa eu terminar essa parte primeiro. Aos 11 anos, minha mãe queria muito se separar dele. E ela vivia presa, porque ele era o marido que falava assim, ó, se você se separar, eu mato você e as crianças. Então ela não... Ela tinha medo. Ela tinha muito medo, e quem não vai ter? É verdade. Que mãe não vai proteger os seus filhos a ponto de aguentar aquela opressão? Então, muitas vezes a gente olha para situações na vida e a gente fala assim, a pessoa tá nisso porque quer. Não, às vezes não é porque quer. Muitas vezes ninguém sabe o que tá acontecendo lá dentro de casa, porque do lado de fora ele era um amigo que pagava a conta dos amigos. Entende? Dentro de casa, minha mãe teve que começar. Foi quando minha mãe começou a trabalhar de doméstica, porque ela não tinha nem dinheiro para calcinha, que ele não dava. Então, imagina você ter que... Ela vivia literalmente num relacionamento bem abusivo, né? Monstruoso. Monstruoso, né? e abusivo. Monstruoso e abusivo, é. Aí, isso durou até os 11 anos, né? Essa primeira parte. Sim. Aí minha mãe quis se separar e ficou essa coisa horrível. Nisso, meu pai já tinha perdido, a gente morava no 17º andar de um apartamento, a gente tinha uma vida legal, sabe? Porque ele tinha inteligência pra... Eu não sei se agora é inteligência, porque eu já considero inteligência coisa que vem do bem, e coisa que inteligência que vem através do mal já não é mais... Eu que sou um homem de Deus agora já não vejo mais da mesma forma. Então, ele sempre conseguiu ganhar dinheiro. Pronto. Né? E aí ele tinha máquinas caça-níquel, que na época a gente não tem consciência do certo e errado. Né? Hoje eu não suporto apostas. Né? Eu não consigo seguir... Pra te dar um exemplo. Eu seguia... Um exemplo bem besta, né? Pode falar, né? Pode. O Popó. Eu gosto do Popó. Do esporte do Popó. Mas outro dia o Popó fez divulgação de jogo. Eu parei de seguir, porque não está alinhado aos meus valores e meus princípios. Então naquela época não, era só ganhar dinheiro, ele tá trazendo dinheiro, ele chegava com uma camisa cheia de dinheiro e falava conta, cara com cara, porque era cédula, né? Cara com cara, então a gente fazia vários bolos de dinheiro, chegava a ser 70 mil por semana, uma quantidade. Só que hoje eu sei esse número. Antes eu não sabia que esse número era um número alto. Era alto. E ainda mais aquilo, né? Eu tinha o quê? 11 anos, eu tenho 34, são quase 20 anos atrás. Sim. Então já era um dinheiro alto. Só que trocava de carro como quem trocava de blusa. Mulher. Prostituição. Amizade. Carnavalesco demais. Isso tudo dentro do ambiente familiar que você viu tudo ali, presenciou tudo. Sim, ele traía muito a minha mãe. Minha mãe não podia fazer nada. Então foi muito difícil. Então pra ela conseguir se livrar disso, ela traiu ele. Foi o escape que ela teve. Foi. E aí e foi proposital, porque tinha uma câmera dentro do estabelecimento. Nisso a gente tinha perdido o apartamento e tinha ido morar na Zona Noroeste, né? No Rádio Clube. E aí ele tinha um comércio lá e aí a gente morava perto desse comércio que ele tinha. Então ela foi pra dentro dessa sala onde tinha essa câmera. Começou a conversar com... Ela era um ponto final de ônibus, então um motorista de ônibus, ela traiu ele com esse cara. Só pra ele ver. Pra ele demonizar ela de alguma forma e expulsá-la da vida dele. De casa. E foi o que aconteceu, né? Meu Deus, tá ficando interessante as histórias. Eu vou dar uma pausa agora rápido pra gente falar sobre o nosso patrocínio e a gente já volta. Se você, que assim que nem eu e a Lu, né, Lu? Sim. Amamos saborear um salgadinho, compartilhar a vida e celebrar, a gente te convida a conhecer a Sabore. Gente, Sabore é especialista em patrocinar a sua festa, deixando tudo muito perfeito, com comidas com excelente qualidade, salgadinho de festa, buffet móvel e tudo que você precisa para sua empresa ou até mesmo para aquela confraternização, só para tomar aquele chá com a amiga. Então faço voto se vocês conheçam ela. Estamos de volta, né, nesse próximo bloco, e o Eric estava contando um pouco da sua infância, né, de uma infância traumática e bem violenta. Eric, fala pra mim, o que aquela criança pensava em ter naquela época, sabe, assim, com todo esse histórico que você tem dessa infância, eu imagino que essa criança pensou em ter muitas coisas em questão de proteção, amor, e não teve. Como é que era o sentimento ali naquele momento? Eu só não queria sofrer mais. A minha infância, ela foi toda... eu não fui uma criança que sonhava em fazer isso, em ter aquilo. Não, eu só sonhava em acordar um dia e não tomar uma surra. Eu me escondia muitas vezes, era complicado.
Então, assim, eu não fui uma criança que, eu tinha um sonho de fazer tal coisa, não. Eu só não queria mais sofrer. Sim. Só isso. Então, essa criança, ela meio que não existiu, entende? Foi roubada, né? É. Vamos dizer assim, foi roubada toda essa infância, né? E como é importante realmente você ter a infância preservada. Sim. Né? O cuidado, o zelo, a proteção, né? Eu como mãe, eu me penso 1000 vezes primeiro nos meus filhos, né? Em questão de cuidar bem deles, de proteger eles. Então, ouvir você falar isso, eu fico assim, meu Deus, como é que pode um pai fazer isso com um filho? Sim. Qual foi o ponto que desandou ali e aconteceu tudo isso? Não tem explicação, entendeu? Mas a gente sabe que acontece porque você é prova disso. Aconteceu com você, Sim. né? E tudo mais. E aí, sua mãe separou, conseguiu Isso. separar? Então, ela conseguiu se separar, e aí a gente foi morar numa casa perto do Horto de São Vicente na época, né, esqueci o nome daquele bairro ali, e a gente foi morar lá, e foi quando eu parei de apanhar. Eu já tinha, acho que uns 11 pros 12, acho que tinha uns 11 pros 12, uns 12 anos, eu acho, mais ou menos E isso. ele mesmo assim, tão violento como foi, ele aceitou de boa o divórcio e seguiu a vida dele ou não? Eu não lembro dessa lembro. parte, dessa mudança. Eu só lembro que hoje na minha memória eu não lembro como que foi a mudança. E eu só sei que eu estava lá. Eu já não estava mais ali com ele, eu estava lá agora com ela. Vivendo naquela casa era só eu e meus irmãos, então ali eu tive um pouco mais de Paz. infância. Eu brincava na rua, eu jogava bola e eu conhecia amigos. Ali eu vivi um pouco mais de infância até ele conhecer uma pessoa chamada Fábia, né, que é a minha ex-madrasta, eu chamo ela de tia Fábia, eu tenho contato com ela até hoje, muito carinho, muito amor por ela. E quando a gente ia nos finais de semana, ia eu, meus irmãos e os primos, a gente tinha que ir visitar o pai por causa daquela questão de lei, né? Isso. Tinha que ir. Sim. Não era, eu quero, não, tinha que ir. Então, quando eu tinha que ir, lá estava a Fábia. E quem era a Fábia? Era a proteção. A Fábia não deixava ninguém apanhar. Ela literalmente era a proteção que você precisava. Ela não deixava ninguém apanhar, então eu não apanhava. Aí eu falei, opa, é bom agora estar aqui. É bom estar aqui. E só que eu acho que eu tava tão ferido também que eu não conseguia compreender. Eu olhava pra minha mãe, eu acho que hoje, como adulto, vejo isso lá do passado. Então, a minha mãe não conseguia me proteger. Então, a imagem que eu tinha de mãe, eu não tinha. Então, quem foi a mãe? A que protegeu. Houve uma certa revolta de você com a sua mãe nesse período? Porque se você apanhava tanto assim e ela não fazia... Não podia fazer. Não podia fazer nada, ou não fazia nada. Eu creio que você, como criança ou como adolescente, falou assim, mas por que ela não me ajuda? Se ela é minha mãe, ou não teve isso? Eu via ela apanhando também, então eu não conseguia ver dessa forma. Engraçado, sabe, que olhando pra assim, a mentalidade, ela também amadurece de forma mais precoce quando você vive coisas assim, sabe? Então, eu olhava pra minha mãe e falava, o que ela pode fazer? Nada, desde cedo já. Então, na Fábia eu encontrei a mãe. E aí, o que eu fiz? Minha mãe estava trabalhando, eu juntei minhas coisas e fui embora morar com meu pai. Olha só. Por quê? Por conta da Fábia. Por conta da Fábia. Chego lá, o tempo se passou, a Fábia não consegue mais sustentar. Surra de novo, espancamento, de tudo. Gente, olha, E ele era agressivo assim também com ela, com a Fábia? Não. Ela foi a única mulher que ele não bateu. Que ele não encostou. Que ele não bateu. Só que ele traiu também da mesma forma. Sim. Entendeu? Então, a vida foi passando ali, da mesma forma eu apanhava muito e ela também não podia mais proteger. Só que eu já não conseguia mais voltar, porque ele me ameaçava de morte. Se você voltar, eu vou te matar. Voltar pra casa da sua mãe Voltar biológica. pra casa da minha mãe. Tinha vezes que ele pegava uma faca, ele encostava, era uma tortura psicológica, porque ele encostava no teu pescoço, ele arranhando lentamente, assim, ó, e falando. Eu lembro como se fosse ontem. Meu Deus. Então eu durei muito tempo dentro desse cárcere, vamos dizer assim, né? E aí quando eu lembro exatamente como que foi o final deles, era um dia de namorados e ele tinha montado uma casa de shows em Itanhaém, que ele fazia lá os shows lá, forró, né? Aquela coisa toda. E aí era um dia de namorado, ele falou, você não vai. E ela não entendia por quê, tá bom, não vou então. E não foi. Quando ela chegou, depois ele foi embora, né? E ela chegou, filha, a tia vai te falar uma coisa. Hoje eu vou pegar seu pai me traindo e eu vou embora amanhã. Aí eu chorei muito, porque eu lembrei, falei, acabou de novo pra mim, já era, vou viver isso aqui.
E aí ele pegou e traiu ela. Ela chegou lá... Acho que no fundo ela já tinha sabia de alguma coisa e ela só... E no outro dia ela foi embora, como ela disse. E aí ele entrou numa depressão. E aí ele não levantava nem pra escovar os dentes, então eu trazia uma bacia com água pra ele, com pasta de dente, ele escovava os dentes ali. E aí, enquanto ele tava nesse tempo, que durou uma semana apenas, ele foi outro ser humano comigo. Depois ele voltou a ser agressivo novamente. E aí ele se envolveu com uma outra mulher, que aí foi a decadência dele total. E aí a gente foi morar no centro de São Vicente, num kitnet. E aí era tão doentio o negócio, né, que eu não podia ir embora, então eu era preso aqui. Não, então literalmente dos 3 filhos, 3 filhos, né, que ele tinha, você foi o único que voltou a morar com ele, os teus irmãos ficaram com a sua mãe, viveu a vida lá, e você voltou até por questão da dependência emocional na Fábia, que você via como uma mãe, né, e aí depois ela vai embora e você continua morando com ele não deixou você sair. Não deixou eu sair mais, aí eu não tive o que fazer, eu fiquei preso realmente. Aí depois ele se envolveu com outra mulher, muito pior. Essa eu não quero nem citar o nome. Depois eu falo pra você, mas muito pior. Então, assim, tinham noites em, por exemplo, que eles iam ele queria ter relações com ela dizia que não, ele espancava ela. E detalhe, era um kitnet, imagina, eu dormia numa salinha que parecia um banheiro hoje de apartamento, 1,30 por 2. Sim. Era só a cama que cabia e uma janela na minha cabeça. Então eu tinha que ouvir a agressão e o ato na sequência. E era repugnante. Aí foi o primeiro pensamento de suicídio. Você teve esse pensamento de suicídio? Eu levantei de madrugada, fiquei em pé na janela, era o 8º andar, e eu lembro da sensação do vento batendo em mim, e eu olhava lá pra baixo e eu tinha medo de cair e não morrer. Porque aí se eu caísse, se eu não morresse, ele ia me... Eu pensava assim, olha só. Era muito triste, era muito doente mesmo, sabe? E eu fico triste de lembrar, porque muita gente passa por isso. Vive numa prisão assim. E não consegue sair. Eu não consegui me libertar dele. Aí eu te falo, aí começou... literalmente uma vivência abusiva, em todos os sentidos. Tanto psicológico, principalmente psicológico, como físico. Porque as surras eram consequência de tudo que ele botava na sua cabeça. E como você tinha... a referência de pai, porque querendo ou não, por mais que ele fosse o jeito que ele foi, mas ele era o seu pai, então você tinha, querendo ou não, uma referência, não, ele é meu pai, eu preciso obedecer, eu preciso, entendeu? Era horrível, era medo, aí começaram os pensamentos mais, vou dizer assim, a palavra doentios, porque eu comecei a olhar pra ele, você perguntou na criança, né, que o que a criança pensava, eu só pensava em não apanhar, daquele momento eu comecei a pensar, queria que ele morresse. Na adolescência isso já? Aí eu falava, eu queria que ele não existisse mais. Pensava assim. E aí, dentro desse kitnet, dessa moradia, eu lembro do pior episódio de surra. Ele ainda tinha esse controle do dinheiro dessas máquinas, né? Que era... Aí tinha uma outra pessoa envolvida e ele pegava esse dinheiro e gastava e era sempre uma briga entre eles. E aí, certo dia, ele chegou muito bêbado com esse dinheiro. Eu escondi o dinheiro numa meia minha e fui pra escola. Ele foi me buscar na escola. Ele já tinha espancado ela porque ele procurou o dinheiro atrás dela, ela não sabia. Então ele espancou primeiro ela. Chegou lá, ele falou assim, você pegou o dinheiro, tá dentro da gaveta numa meia. Ele me espancou dentro do carro, ele batia assim na minha boca, que a minha boca ficou toda cortada por dentro, quebrou dente, até chegar em casa. E cheguei em casa, eu peguei, ele pegou o bolo, de dinheiro, ele enfiava na minha garganta. Eu tive que ir parar no hospital, fui alimentado por tubo por causa da inflamação que causou na minha garganta, nas minhas vias. Foi muito tenso, foi muito tenso. E o que te falava no hospital? No hospital eu nem sei. Você querendo, era eu nem adolescente. lembro. Eu nem lembro. Eu fico impressionado que assim, existe leis pra isso, né? E proteção pra isso. A gente sabe que não funciona assim também, porque muita gente sofre calada. Eu conheço pessoas que vivem, que nem você falou, um casamento, é 1000 maravilhas na frente de todo mundo, e dentro de casa é um inferno. Eu conheço pessoas assim, infelizmente, e a gente sabe que isso acontece. Mas... E também entendo que às vezes pra você pedir ajuda, você precisa realmente... É muito difícil. Querer muito mais. A pessoa fica muito presa, né? Acorrentada àquela questão. Aí eu acho que esse foi um dos piores episódios, assim, porque não parou, as surras não paravam, entendeu? Uma vez um amigo meu deixou um controle de videogame comigo. E ele veio buscar com a mãe dele. Aí ele atendeu o interfone, ele falou, quem é? Eu falei assim, aí ela falou assim, a mãe do Robson, teu filho tá com o controle, eu vim só buscar. Na cabeça dele eu roubei o controle, então eu tomei outro espancamento do lado de cima até lá embaixo. Quando eu cheguei lá embaixo, todo machucado,
Aí nesse dia ele me deu um soco no rosto que meu olho ficou preto na hora e quebrou o vidro do espelho do elevador, pra você ver a tamanha violência. E aí cortou minha cabeça, aí eu vim com a nuca sangrando aqui assim, e aí a mãe dele falou assim, o que você fez? O que é isso? Não, ele emprestou. Eu vim buscar só, eu tô passando aqui no centro, ele mora aqui, eu vim buscar. Então olha, era o nível de doença dele, entende? Aí o tempo foi passando, ele perdeu tudo. A gente foi morar no Jockey depois nesse último episódio, e eu ainda preso a isso, porque eu não podia sair. Aí no Jockey foi de mal a pior a questão, porque ele abriu uma pizzaria, então eu era o garçom dessa pizzaria, então eu ia servir os clientes e se não tivesse um ingrediente que o cliente pediu na mesa, tipo brigadeiro, eu apanhava na frente de todo mundo e chamava a polícia. E aí a coisa começou a mudar. Nisso, eu já estava com uns 15 para os 16 anos. Né? Olha só, não parou as agressões. Nenhum momento da minha vida que eu fiquei em paz. Aí minha mãe tinha saído desse bairro que ela estava e tinha ido morar no Quarentenário, em São Vicente, área continental de São Vicente. E aí minha mãe teve que comprar um barraquinho lá, que ela morou num terreno lá, ela começou assim a vida lá. E eu lembro quando eu ia passar os finais de semana na casa dela, tinha uma lan house na frente de casa. Pô, uma lan house na frente de casa pra criança era o sonho. O sonho, né? Lá estava eu na lan house com meu irmão, com os amigos. Ele entrava dentro da lan house. Quando ele parava lá, ele invadia a lan house, ele me puxava. Era eu não conseguia compreender. Que era só você que levava todas essas agressões. Até ali eu não conseguia compreender. Aí, voltando lá pro Jockey, eles viveram uma vida abusiva durante muito tempo. Aí, dos meus 16 para os 17, eles terminaram. Com a antiga mulher que você falou. A antiga mulher, porque ela começou a roubar ele e trair ele. E aí eles terminaram, e nisso eles tinham os amigos, e ele se apoiava muito nessas amizades dele, né? Então, os amigos falavam, deixa essa mulher, e aquela coisa toda. E aí eles ficaram meio separados, e ele foi atrás dela, aí já meio que finalizando ali a parte da adolescência pra infância, né? Foi atrás dela, e ela tava sempre num forró, não sei se pode revelar o nome ou não, mas... Pode. O forró do Feirão, eu acho que é conhecido entre o pessoal aí do litoral aí que deve conhecer, antigo. E aí ele foi atrás dela armado nesse lugar. Ela estava sempre lá nos domingos, nesse domingo Deus não deixou ela estar. Sorte dela. Até porque senão podia acontecer o pior, né? Ele foi pra matar ela mesmo, foi pra acabar com a questão. Meu Deus. Aí ele não encontrou ela, ele voltou bêbado, caiu com o carro dentro de um canal. Um senhor ajudou ele, tirou ele de dentro do carro. Eu não sei como que esse senhor não viu ele armado, ou se viu, não pôde fazer nada. Mas lá estava os amigos dele pela manhã, batendo na minha janela. Teu pai caiu com o carro no canal. Meu irmão estava comigo nesse dia. Aí ele falou, vai lá você. Por que vai lá você? Porque ele estava acostumado a cair com o carro dentro de canal. Ele já chegou a sair em jornal porque ele caiu dentro do canal. Canal bêbado. Exatamente, com os carros dele. E aí, lá vai eu, desci, aí ele tava assim, né? E eu sentei ao lado dele, eu passei a mão nas costas dele. E aí eu dei aquela cochilada assim, ó. Quando eu abri o olho de novo, os amigos dele estavam correndo já, virando a esquina. E quando eu olhei pro lado, meu pai estava em pé e ele atirou na cabeça. Ali, naquele momento... Na sua frente? Na minha frente, do meu lado, a 1 metro de mim. Ali, naquele momento, acho que foi o segundo choque da minha vida. Que eu acho que o primeiro, eu nem sei quando é que foi, mas ali eu acho que ali foi o segundo. Certamente foi o segundo. Porque eu nunca tinha visto alguém morrendo. Meu Deus. E ainda mais ele. Então, aí acabou as surras. Acabou a agressão. Meu agora se foi. Tempos depois, né? Só que aí iniciamos uma nova etapa da vida, traumática. Calma, você vai contar, calma. Traumática. A gente vai pro intervalo rapidinho, tá? Pra gente falar um pouco sobre o nosso patrocinador e a gente já volta. Você sabe que o seu sorriso é um cartão de visita, né? Então, doutora Karine Lipari é especialista, implantão dentista e cirurgiã dentista. Faço votos que vocês conheçam ela para transformar o seu sorriso. Um ambiente totalmente climatizado e um consultório, gente, extremamente humanizado. Então, sigam ela nas redes sociais e acompanhem o seu trabalho. E a gente tá de volta, né? E o Erickson estava contando pra gente, né, sobre o trauma de ver o seu pai, né, tirando a sua própria vida na frente dele. E conta pra gente qual foi... Eu sei que tinha muitas coisas ali, muitos traumas, muitas lembranças, muitos desejos, como você mesmo comentou no bloco anterior. Mas quando você viu aquilo, o que... Eu não sei se você vai conseguir fazer isso, mas
Teve alguma Culpa. coisa que passou na sua cabeça? Culpa. Culpa. Porque eu desejava a morte dele. Nossa. Então imagina como foi pra mim. Eu falava assim, eu queria que ele morresse pra eu... Pode falar falando essa palavra? Pode. Pra eu parar de apanhar. E aí, lá estava ele. Então naquele momento eu sentia muita culpa. Pelo meu desejo ter se tornado uma realidade. Muita culpa. Então, acho que depois que acabou aquela situação, né? De ele ter sido levado e tudo mais, eu lembro que eu fiquei em pé olhando pra ele enquanto ele parecia um chafariz, então era sangue e mais sangue e o cérebro dele escorrendo então, pelo furo. Então foi uma coisa muito forte de se ver com 17 anos ali, sabe? Vivendo depois de tudo aquilo. Tudo aquilo, sim. Então, dali iniciou uma nova fase. Então, ali eu já tinha 17, já estava para fazer os 18. Então, eu lembro que era tanto trauma que, mesmo ele tendo partido já, eu estava dentro da lan house, eu ouvia um carro na rua, eu me escondia dentro do banheiro. Durante 2 meses era assim ainda. Porque você achava que não poderia ser ele também, né? Então aí o dono da lan house, que se tornou meu tio depois, ele falou, calma filho, seu pai não tá mais aqui, fica em paz, você não vai mais apanhar. Então, aí começou uma nova etapa na minha vida, né? Então eu comecei a criar um senso de coisas que eu deveria fazer para que ele tivesse orgulho de mim. Uma dessas foi servir o exército. Então depois disso eu me alistei no exército, né? E aí eu vivi uma vida conturbada com a minha mãe. Né? Então imagina, era muito difícil, eu era muito revoltado. Só que eu sempre tive dentro de mim algumas questões. Eu morava numa área muito de criminalidade, né? Sim. Então a cada esquina tinha era complicado. Então a minha mãe sempre falou assim, no dia que vocês pegarem um dinheiro na mão que não foi dado por mim ou pela minha autorização, vocês vão ser quebrados num cacete. E eu ainda brinquei com você no áudio, né? Eu falei assim, o que era tomar um cacete pra mim, né? Pra mim não tinha muito peso esse tipo de palavra. Essa ameaça. Não tinha. Então, mas eu sempre vi, né, como que era a vida ali. Então eu tive muitos amigos ali que se jogaram no crime, que se perderam, E olha só, é complicado porque eu acredito nas escolhas. Sim, eu acredito nisso plenamente. Eu acredito nas escolhas. É muito. Eu sei que às vezes a gente tem que se compadecer sim com a questão que o outro está vivendo, mas quando a gente olha para escolha, é merecido, infelizmente, é merecido. Eu não tenho dó de mim. Se eu falar assim, olha, Erickson, você sente pena da criança? Não. Erickson, você votaria no passado por algum... Não também. Eu sou exatamente o que eu sou hoje porque é assim que foi. E eu não posso falar assim, olha, Deus quis assim. Não. Isso seria muito injusto, né? Falar assim, essa é a vontade de Deus. As pessoas usam essa frase de forma muito cultural, né? É a vontade de Deus. Eu não acredito que... Se a gente é conhecido da palavra, qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Sim. A morte não é perfeita. O furacão, a guerra, o câncer, a doença, a agressão, a criminalidade, não é. São escolhas. São escolhas e consequências, não é a vontade de Deus. Então, eu não acredito que tenha sido a vontade de Deus que aquela criança tivesse passado por aquilo, para eu ser quem eu sou hoje. Não, foram as consequências infelizes da vida e acabou. E aí... Eu fui criado ali, então, dentro daquela quebrada, né? Eu vou falar agora, né, a área da favela, morei na favela, então, porque antes eu era uma menina de apartamento. Aí eu migrei pra essa situação. Até porque, como você comentou desde o início, você veio de um nível financeiro bom, né? Porque, como você falou, seu pai tinha uma renda boa, mesmo com tudo aquilo, mas ele mantinha vocês nesse nível. Sim. E aí, depois da decaída dele, acabou tudo e você teve realmente que ir pra um lugar que você não tinha vivência. E aí eu comecei a aprender aquele lugar ali, sabe? Então, minha mãe era doméstica, era assim que ela ganhava a vida, era 3 filhos, então, na época, eu lembro muito que era só era um barraco do tamanho, acho que não posso nem falar de uma cozinha, porque tem cozinha que são gigantes, né? Mas era muito minúsculo para ela e os 3 filhos. Então eu fui criado ali, e aí o tempo foi se passando, né? E eu fui tendo contato com amizades daquele lugar, né? E infelizmente a gente acaba conhecendo a droga. E a influência e os traumas que você já carregava, acho que faz uma misturada. Sim. Eu me dopava muito. Eu era o garoto que se eu bebesse, sabe aquele famoso bebeu, chorou? Era eu. Por quê? Vinha tudo de uma vez. Vinha tudo de uma vez. Então, isso era na bebida, então eu me envolvi... Pode falar?
Pode. Eu não tenho vergonha de falar isso, primeiramente porque eu acho que isso foi um episódio, isso é uma superação. Isso serve para que as pessoas entendam muitos, eu não consigo. Consegue. Quem quer, consegue. Tá bom? Quem quer, consegue. Mas não é você que tá vivendo. Eu não preciso viver para saber que consegue. A sua capacidade te diz que você consegue. Deus diz que você consegue. Então eu me envolvi com maconha, com cocaína, com lança-perfume, que é aqueles, sabe, com êxtase de festa rave, bala, alucinógeno. Olha, a lista é grande, se eu for ficar falando. Só que eu nunca fui viciado em nenhuma dessas coisas, tanto que muitas vezes eu saía e só usava naquele dia e acabou. Enquanto isso, eu tinha amigos que ficavam 5 dias perdidos por aí, sabe? Eu acho que você procurava realmente uma felicidade, né? Porque eu mesmo, eu sou filha de pastores, né? Nasci e me criei, né, na igreja e tudo mais. Mas eu também tive minha fase de adolescência e eu falo isso para os meus filhos hoje. Eu falo, olha, tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Né? E eu lembro que quando eu era criança, eu tinha curiosidade de experimentar cigarro. E eu lembro que por 2 vezes eu fumei escondido da minha mãe. Mãe, se estiver ouvindo esse programa, misericórdia, eu tô me entregando agora. Mas eu fumei escondido da minha mãe, porque eu tinha curiosidade. Porque eu via as minhas amigas atrás da escola fumando cigarro. Chique, legal, chique, né? E não sei o que e tudo mais. E eu falava assim, gente, deve ser legal, eu quero fazer também. E aí eu fumava. Gente, eu lembro que segunda vez que eu fui dar uma tragada no cigarro, quase que eu engasguei e morri ali. Nem vou fumar prestou. É complicado. Então, assim, eu creio nisso também, né? Eu, né, pelas minhas histórias de vida, né, que não vem ao caso, mas assim, algumas coisas, às vezes eu sentia também um certo vazio. Eu achava que aquilo ali ia preencher. Né? E a gente sabe que não funciona assim. Então eu vejo você, quando você fala da droga e tudo mais, de não ter se viciado, mas você buscava alguma coisa para tirar toda aquela dor que você carregava. Exatamente. Então essa era uma forma de refúgio, né? Então refúgio. Aí você vai fazendo as festinhas com os amigos, aí tá todo mundo lá naquele mesmo meio, naquela mesma bagunça, né? Hoje, olhando para trás, né, isso também cabe às histórias que a gente escuta, fala assim, pessoa passou muito tal coisa, por isso ela é tal forma. Olha, era para mim ser um poço de agressividade. E mesmo pouco tempo depois, eu não fui agressivo, entendeu? Eu servi o exército, eu era um bom militar, eu compreendia bem a hierarquia, né, a disciplina, e então até me ajudou, o exército me ajudou a ter um vínculo melhor com a minha mãe depois. Eu servi um pouco tarde, acabei, acho que saí do exército, acho que uns 20 anos, 21 anos, uma coisa assim. Então me ajudou bastante, né? Só que até aí, eu ainda não, os meus traumas, eles não tinham ganhado tamanha proporção. Aí eu ainda estava sendo, acho que eu ainda estava saindo daquela prisão ainda mental que eu estava do meu pai, né? De toda aquela opressão. Só que aí, depois que eu saí do exército, eu vivi mais uns 2 anos, eu trabalhei aqui e ali, eu não terminei meus estudos. Eu não terminei meus estudos até meus 23 anos, tá? Porque eu parei de estudar, meu pai morreu, parei de estudar, e aí eu comecei a trabalhar para ajudar minha mãe. Então eu trabalhava no mercadinho, eu tinha 15 anos, eu tinha 17 anos, trabalhava no mercadinho, depois fui trabalhar no Burger King, assim foi. Fui trabalhando de coisa em coisa, né? Até a pessoa se encontrar. Eu acho que quando você... a gente fala assim, é muito difícil você falar da criação do filho, né? Porque cada um vai seguir um caminho, mas cabe sim a responsabilidade do pai e da mãe dar uma direção, sim, porque eu não tive direção e eu fui perdido. Durante muito tempo eu andei perdido. E eu vou te falar daqui a pouco quem me deu uma direção, que foi a luz da minha vida, esse homem. Então, eu não tinha direção, então eu pulava de trabalho em trabalho, eu não sabia o que era a responsabilidade do horário, eu era um cara que faltava, que não ia, que chegava atrasado, estava dentro dos meus direitos e razões, né? Então, foi difícil até que eu encontrei um homem, dono de uma marcenaria. Minha mãe falou, filho, eu faço faxina para uma mulher e ela tem um amigo que é dono de uma marcenaria. Você quer trabalhar para ele? Eu falei assim, querer eu não queria, né? Eu era boca dura. Boca dura, eu não queria, né? Mas eu tenho que trabalhar, vamos lá. Aí fui lá, conheci ele, me apresentei a ele, conversamos. E aí, olha só, quando as coisas começam... Aí eu acho que Deus começou a entrar na minha vida aí. Acho que Deus sempre está, né? Só que eu acho que a gente penso dessa forma. Acho que a gente teve um episódio anterior e a pessoa falou o seguinte,
que mesmo com todos os erros que ele cometeu, né, ele foi preso e tudo mais, cometeu muitos erros e tudo mais, mas ele sempre sentia algo ali que realmente levava ele para um bom caminho. E eu creio que quando você tem um propósito na sua vida, porque todos nós nascemos com um propósito, né? E eu tenho certeza, quando você nasce com um propósito na vida, se você realmente entende isso, você começa a ser direcionado para viver isso, né? O propósito de alcançar vidas e tudo mais. Então, mesmo com todas as conturbações, né? E aquilo que você falou no início, Deus não permite nada que você seja agredido ou que a doença venha, não é sobre isso, não é a vontade de Deus. Não é vontade. Mas se acontece, Deus sempre está ali nos dando saídas, né? Prova disso que você teve a Fábia, que foi um refúgio para você, foi sim. né? Prova disso que você teve até as professoras da escola, que mesmo você sendo o terrível, mas ela com certeza teve uma professora ali que te ajudou de alguma forma. Tinha as tia da escola que gostava de mim. Então eu creio nisso, eu creio que o Senhor sempre direciona pessoas e nos conecta com pessoas que vai, querendo ou não, nos trazer um pouco de rumo na vida. Sim. Né? Então eu creio que essa pessoa que você falou, esse rapaz, esse senhor, ele foi essa pessoa que falou assim, ó, vamos aqui, ó, vamos focar aqui, deixa eu te mostrar o pai que você precisa ter e te ensinar o que tem que fazer. Exato. E foi ele mesmo, e o nome dele é Garcia, um grande amigo meu. E eu lembro que quando ele me contratou, eu tinha que abrir no sábado, né? Eu trabalhava no sábado. Eu faltei no sábado, no primeiro. Meu Deus. Eu entrei na segunda-feira pra trabalhar, aí no sábado eu faltei. Aí na segunda eu já fui daquele jeito. Eu falei, vai me mandar embora, vai me mandar embora. Ele falou assim, você sábado que vem vai faltar de novo? Eu falei, não. Então tá bom, pode continuar trabalhando. Sábado eu faltei. De novo. 3 sábados assim. No último sábado ele falou assim, Erickson, agora que você não consegue manter a sua palavra, você é obrigado a fazer 2 horas extra todo dia comigo, tá? Mas eu não sou obrigado, ou então você pode ir embora se você quiser. Aí eu falei, não, tá bom, vou fazer hora extra. Aí o que ele fazia? Ele bebia, então ele mandava eu ir lá no bar, comprava uma caixinha de cerveja, ele sentava com essa caixinha, ele falava, senta aqui na frente, era essa a minha hora extra. Eu sentava para ouvir as histórias de vida dele, dos irmãos, da mãe, da família, de como que a mãe lidava com os filhos, de como que os irmãos tinham que se tratar uns aos outros. E ele começou a falar, porque eu não tive nada disso. Sim. Mas ele conhecia a minha história. Então eu acho que, através do que eu falei, ele deve ter pensado, cara, ele não sabe nada do que eu vou ter que, então eu vou ter que mostrar aqui para ele. Então para mim foi muito difícil mesmo, então aí eu acho que foi uns 2 meses todo dia fazendo hora extra e ele falando no meu ouvido. Tinha hora que eu tava tão inteligente que eu não aguentava mais ouvir. Mas claro que ele tava me direcionando, né? Aí eu lembro de uma briga que eu tive com meu irmão. Que eu falei assim pra ele, Garcia, eu peguei uma faca que assim, porque os pensamentos eram doentios, né? Então, era complicado. E aí eu peguei a faca que assim na mesa, eu olhei pro meu irmão dormindo, eu falei assim, minha vontade era de acabar com ele. Aí ele falou assim, se você fosse meu filho, eu dava na sua cara agora. Aí eu falei, nem ia doer. Então, tipo assim, eu para a dor, não tinha, e ainda não tem, né? Hoje só existe uma dor, que eu acho que essa dor vai doer muito em mim, é me afastar da presença do Senhor. Essa dor, eu não vou sentir nunca mais esse tipo de coisa, entendeu? Essa é a única dor que eu posso julgar que hoje é dor. É estar distante da presença do Pai. E aí o que acontece? Ele pegou e ele falou, você vai fazer o seguinte, você vai pedir perdão pro seu irmão, você vai falar que quer conversar com ele. Eu falei, conversar o quê? Ele vai falar que não tem nada pra falar comigo, perto de Páscoa isso. E aí ele falou assim, você vai conversar com seu irmão, se ele falar que não tem o que falar, você vai ajoelhar e vai abraçar as pernas dele, que ele era muito alto. Então se eu ajoelhar, você tava abraçando as pernas dele, né? Eu falei, eu não vou fazer isso, que humilhação, não sei o que. Você vai comprar 2 caixas de bombom, você vai dar 1 caixa de bombom pra ele, porque ele não ganhou chocolate nem você. Aí eu peguei nesse dia, eu falei, mano, eu posso falar com você? Eu não tenho nada pra falar contigo. Exatamente como ele... Porque eu acho que chega um nível de vivência que a gente adquire uma percepção sobre as coisas que é difícil você se enganar, né? Quando é uma percepção boa sobre as coisas. E aí eu peguei naquele dia... Eu falei, mas me perdoa, eu tô cansado de ser um irmão ruim, eu não aguento mais isso, a nossa convivência é ruim, a nossa mãe, a gente não se dá bem, a nossa mãe, você chama ela de empregada doméstica, mas foi ela que criou a gente, ela fala que você é só um cobrador de lotação, ela fala que eu sou só um ajudante, a gente se ataca, o que a gente tá fazendo com a nossa vida, que tá morrendo a mais? Quando eu falei morrendo mais, ele começou a chorar. Por quê? O que morreu? Né? Morreu o nosso algoz, né? O meu, no caso. E aí eu peguei e fui comprar as caixas de bombom. Quando eu cheguei pra dar essas caixas de bombom pra ele, ele chorou muito. E aí naquele momento, só ali, eu entendi um outro tipo de amor que eu não conhecia. E aí eu passei a praticar esse amor dentro da minha casa. E eu e meu irmão, a gente virou carne e unha.
carne e unha, e a gente levou esse amor pra nossa mãe também, a gente ficou tão unido. Foi muito bom, né? Essa união que a gente conseguiu estabelecer, porque era muito destruída a nossa relação. Aí, um ano depois, eu só consegui viver um ano de amor verdadeiro com meu irmão, ele se foi. Perdi ele. Aí sim, aí tudo aquilo que estava guardado e reprimido saiu de dentro de mim como uma criatura como o gigante, né? E pensa no gigante, hein? Então eu desenvolvi quadros psicóticos, depressivo, ansioso, e aí eu comecei a pensar em suicídio de verdade, mas isso era muito real. Então a minha mente adoeceu a ponto de eu olhar na rua e tipo assim, eu olhar para um poste, eu me ver parado, eu me ver andando em direção ao poste, o poste caindo, me matando, a viatura chegando, levando o meu corpo, minha mãe chorando no meu caixão. Eu via toda a cena. Toda a cena. Era muito doentio. E aí eu adoecia muito. Aí eu ficava sem dormir, eu tinha insônia, eu comecei a ouvir vozes e foi muito difícil. Foi muito difícil. Aí eu, cansado disso, porque a droga não me ajudava, não adiantava mais. Eu saía, eu bebia e eu não viciava, era diferente dos meus amigos que eu perdi para esse mundo, porque deve ser uma coisa muito terrível você ficar viciado nessas químicas. Eu não ficava, sabe? Então era pura escolha minha para dopar aquilo que eu tava sentindo. Então eu tentei tirar minha vida. Aí foi quando eu peguei, apaguei as luzes da minha casa todinha. Na época eu morava sozinho no Quarentenário, nessa casa. E olha só, era tão triste, porque eu não sabia que se eu ia morrer de verdade ou não, né? Mas eu queria morrer. Então eu comecei a cortar eu peguei 1 litro, 2 litros de vinho desse bem péssimo que existe, que é bem barato, só pra poder acabar mesmo. Eu tomei inteiro, passei na farmácia também, comprei uma caixa de Gillette. Eu cortei os punhos em casa e foi aquela coisa horrível. Então eu tranquei tudo isso. A única coisa que eu mandei é perdão, porque eu tava começando a desmaiar, eu tava sentindo que eu tava tonteando e tal. Eu falei, é agora, então eu só vou me despedir. E ó, pra você ver, o meu trauma foi tão grande porque quando meu pai morreu, eu tive que lavar o sangue. Então eu falei, ninguém vai lavar meu sangue. Então eu fui pra dentro do box do banheiro. Deixei a casa fechada pra ninguém ter que lavar meu sangue. Então eu só abri o chuveiro. Era muito triste e doente ao mesmo tempo, sabe? Então, ali em menos de segundos após aquela mensagem, choveu de gente. Meus familiares, eu tenho um amigo. Eu tive vários, mas todos eles viraram apenas colegas. Eu tenho um amigo. Um único amigo, ele sempre esteve comigo. E ele é o irmão que eu amo. Ele só não é do meu sangue, mas eu amo demais ele. Sim. E ele tava lá, ele apareceu primeiro que todo mundo, sabe? E aí daqui a pouco apareceu não sei quem, não sei o que, e aí apareceu uma viatura, aí me levaram pra dentro e me amarraram. Me amarraram. E eu fui amarrado pra dentro. Não, fui pra dentro do CREI, do Hospital CREI, ainda era em São Vicente. E aí lá dentro, quando eu me vi acordado e amarrado, que eu falei assim, eu não vou conseguir, eu não acredito que eu não vou conseguir. Eu comecei a bater, tinha um espaço entre a amarra e a maca, então eu comecei a bater pra ver o sangue saindo, pra perder logo, porque olha só, você não sabe que você não vai morrer. Depois que eu fui internado, eles falaram, você não ia morrer cortando assim, tá? Você tinha que cortar muito fundo, você tinha que cortar em tal lugar, você poderia ter só atingido os nervos, ficado com a mão parada. E a pessoa não sabe, porque o nível de dor, de sofrimento, ele é maior do que qualquer coisa que você puder pensar. Sim. Aí eu fugi do CREI, consegui me soltar, desamarrei, empurrei os enfermeiros, derrubei os 2 no chão e corri lá do CREI até o Quarentenário. E ia correndo e aquela sangreira e o povo olhando. Imagina a cena de quem tá olhando um sujeito, né, que eu nem sou pequeno, né? Correndo, ensanguentado. Então foi desse jeito. Até que esse meu amigo, novamente, ele me atropelou com a moto. Colocou o joelho em cima do meu peito e ele falou, não vai ser hoje, não vai ser hoje. E eu fiquei lá e aí me amarraram de novo. E quando eu acordei, me deram uma injeção. Quando eu acordei, eu tava dentro do hospital psiquiátrico em Santos. E aí ali dentro eu fiquei 1 mês sendo medicado e sendo tratado. Um excelente tratamento, uma excelente equipe, né, que cuida de todo mundo ali. Mas ali dentro eu percebi que eu não queria morrer. Ali dentro eu vi o que era uma pessoa doente de verdade. Porque você se sente tão doente e não merecedor. Eu acho que isso também. Não merecedor da vida. Porque assim, um cachorro como eu viveu que... Até meu pai fez isso. E o restante, como vai ser, né? Sim.
E aí eu fiquei 1 mês ali dentro, e aí a medicação era muito forte. Mas eu não era agressivo. Eu nunca fui um homem agressivo. Mesmo, por mais que eu tenha sofrido muita agressão, eu tive muito momento de... Eu sou muito bom com as palavras, entendeu? Eu sou um pouco boca dura. Era, graças a Deus. Então, ali dentro eu descobri que eu não pertencia àquele lugar. Ali dentro você via pessoas com esquizofrenia e autismo. Junto, a mesma coisa. Era um negócio... Aí você via gruídos, ruídos, entendeu? Aí aquilo me aterrorizava. Aterrorizou. Aí, até que eu saí. Fui liberado, fui laudado com transtorno de bipolaridade, né? E ansiedade generalizada e TDAH. E falando nisso, olha só. Hoje, a ciência, né? Ela consegue pegar uma criança ali de tal idade e falar assim, olha, vamos observar melhor que essa criança ela tem uma hiperatividade, ela tem uma isso. Naquele tempo, eu era encapetado. Encapetado. Acabou. A palavra era essa. E surra pro encapetado. Hoje não. Hoje você tem um tratamento. Um tratamento e um diagnóstico, né? E um diagnóstico, né? Então hoje tá mais fácil de tratar essas questões muito, né, de hiperatividade. E aí depois que eu saí dali, eu fui pra casa, né? A vida já tava totalmente diferente. Aí eu já tava... Ó, pra você ter noção. Isso aí, esse episódio agora do suicídio foi antes da pandemia. Nossa, recente. Recente. Até ali, olha só, a pandemia fez 5 anos, eu acho. Então, ou seja, eu vivi. Até 5 anos atrás, a minha vida foi um tormento verdadeiro, de todos os tipos psicológicos que pudesse se imaginar. Aí dali, nisso eu tava tomando muita medicação forte, sabe? Medicação forte. E ali, eu voltei a ter o desejo de morrer de novo, porque aí eu me senti um peso pra minha família. A minha família não podia sair de casa porque ela tinha Tinha medo de você cometer qualquer coisa. Entendeu? Não, eles não podem. Aí, tipo assim, eu comecei a me sentir um peso pra eles e eu falei, não, eu não quero ser um peso. E aí eu comecei a fingir que tava tudo bem. E aí, quando eu fingia que tava tudo bem, eles afrouxavam e me deixavam. Ó, você que tá ouvindo isso, se você tem alguém no seu meio dessa forma, todo cuidado é pouco. Tá bom? Todo cuidado é pouco, porque às vezes a pessoa, ela tá fingindo. Eu fingia que estava bem, eu sorria, eu tomava café da manhã na mesa. Quando eles saíam, aquela coisa me dominava de novo. Mas é isso, a gente vê, se você for para pensar, a maioria das campanhas de depressão e suicídio que a gente vê por aí é exatamente isso. A pessoa aparentemente tá feliz da vida, alegre e tal, mas... Entendeu? Você vê que não tá. E a depressão realmente tomando de conta, né? Exatamente. E aí o que acontece? Eu esperava eles saírem pra dizer que tava tudo bem, e aí eu tentava de novo. Só que aí eu comecei a cortar o pescoço também. Né? Se o punho não dava certo... Se o punho não dava certo, eu falei, no pescoço eu vou conseguir, né? E aí eu sei, né, até te mandei isso no áudio, que tem um dos braços que passa uma veia, que eu acho que se cortar essa veia, vai... Literalmente você começou com os pensamentos realmente pra acabar a sua vida, porque não tinha mais solução, né? E a gente vê muitas pessoas nesse estado, né? De pensar realmente, não, acabou, eu vou correr aqui, e vai fazer, e vai dar certo, e pesquisa sobre. Eu tenho um conhecido que realmente fez isso, começou a pesquisar coisas, assim, absurdas, pra realmente dar um fim na sua vida. E a gente sabe que não é essa a saída, né? Eu vou dar uma pausa aqui pra gente falar um pouco do nosso patrocínio e a gente já volta. Pra você que tá em busca de saúde e que detesta academia, assim como eu, deixa eu te dar uma dica. O Estúdio Ana Sabina é um estúdio especializado, além da saúde da mulher, na área da musculação. Então, pra você que quer fazer seu treino com tranquilidade e ter um profissional totalmente ali à sua disposição, eu te convido a conhecer o Estúdio Ana Sabino, um estúdio climatizado, pronto e adequado para te receber e preparar o seu melhor treino. Faço votos que vocês conheçam. E a gente está de volta, né? O Eric estava contando pra gente todos os traumas que ele viveu na infância, uma infância totalmente abusiva e violenta do pai, perda do irmão e muitas outras coisas. Mas houve uma virada de chave, né? E qual foi essa virada de chave? Na última tentativa de suicídio, eu me deparei com as 2 facas na mão e todo ensanguentado, o braço cortado, e eu ainda errei o braço, tá? Porque eu não sabia se era nesse, eu cortei o braço errado e a carne caiu pra fora, e foi terrível. E eu tentando cortar o pescoço também, aí... Só que antes disso eu fingi que tava tudo bem. Aí eu esperei todo mundo sair, minha irmã voltou
De alguma forma eles voltaram porque esqueci alguma coisa e eles viram que eu estava no fundo do quintal todo ensanguentado, aquela e aí todo mundo de novo para dentro de casa. A polícia chegou lá no momento e aí o que aconteceu? Eles entraram com a arma na mão e falaram, filho, larga a faca. Então eu só soltei as facas e comecei a chorar muito, 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 muito mesmo, porque eu não queria. Eu sabia de novo que eu ia ter que enfrentar aquilo. Sim. E geralmente, né, quando a gente tem uma visão errada e distorcida por conta do que a gente vê nas matérias, na vida em si, né, da polícia. Então a gente às vezes acha que é uma coisa um pouco opressora, mas não, na verdade não. São agentes da lei, né? É que pessoas ruins existem em todos os lugares. E em todos os lugares, em todas as esferas, dentro das famílias, dentro da própria igreja, tem pessoas ali que, né, então vocês sabem como é que é. Então, mas a gente, pelo fato de ser a polícia, a gente pensou, né, a gente tem a gente generalizando. Eu tive, né, essa imagem, e também por causa de onde eu vim, né, eu vi o que acontecia, então. Só que aí eles se abaixaram na minha frente, eu todo ensanguentado, chorando com a mão na cabeça. Um pegou um balde, o outro pegou um pano, lavou o pano na água, Sim. começaram a me limpar, e foi ali a virada da chave. Porque aqueles dois homens, eles passaram a falar de Deus ali, naquele momento. Dali, eu vi Deus comigo de verdade. Olha, minhas revoltas eram grandes, eu gritava com Deus dentro do quarto. Por quê? Por que eu tive que viver isso? Por que eu não posso morrer? Por que você não deixa? Por que não me dá uma parada cardíaca? Olha o que eu pedia. E ali eu conheci a Deus, naquele momento. E aí, depois daquilo eu falei, eu não quero mais. Fora isso, que eu esqueci, né? Mas eu fiz vários tratamentos ao longo do caminho com psicólogos e tudo mais. Então, esses abençoados também ajudam a gente, sabe? Só que nenhum conseguiu me ajudar de verdade. Nenhum conseguiu. Uma coisa que eu aprendi com eles, que isso aí foi, eu não queria tirar a vida do Erickson, eu queria tirar a dor do Erickson. Eu tive que ser ensinado sobre isso. Aí, quando eu entendi que a dor era uma coisa e o Erickson era outra, consegui separar uma coisa da outra, aí eu consegui conviver de uma forma melhor. E aí Deus pegou essa dor e eliminou. Porque eu passei a ouvir 24 horas da minha vida Deus. Eu ouvia as pregações de manhã, de tarde, de noite. Eu, em vez de ouvir qualquer outra música, eu me alimentava de louvor. Eu só não tinha ainda as forças para ir para a igreja porque eu me sentia muito sujo. Isso começou entre você, só você Eu e e o Deus. seu pessoal, sem nada. Eu e Deus, eu e Deus, porque por causa daqueles dois policiais. Daqueles dois policiais. Depois daquele dia ali eu falei, não, eu quero ficar com Deus agora e chega dessa vida. Só que ainda assim, depois eu caí outras vezes. Sim. Eu caí outras vezes, foi difícil. Só que aí já não era mais tão simples. Eu era provocado. Tá fazendo o que aí? Tu vai de novo ali. De novo essa pessoa, de novo esse amigo, de novo essa ligação, de novo esse contato, essa visita. O Espírito Santo Aí não tinha como, não tinha como. É aquela questão, né? A gente fala isso, quando a gente realmente é encontrado pelo Senhor, por como. mais que você queira fazer o errado, o Espírito Santo sempre vai te alertar e te mostrar que você tá no caminho errado. Aí eu só sei que eu vivia sendo, né, passando por essas questões. Aí o nível de consciência, eu acho que o incômodo, né, não te deixava fazer mais, não te deixava ser mais, entendeu? Então, por exemplo, eu não conseguia mais beber, que eu já não conseguia mais, não descia mais, o álcool já não descia, nem droga, nem nada, porque isso aí já tinha parado tudo, já tinha sido internado e tal, então eu já tava meio que livre disso, então eu não voltei pra isso, sabe? Só sei que eu acho que de lá, isso aí, depois da pandemia já, né, até o início desse ano, eu tava indo e vindo pra Deus, indo e vindo, e a minha vida ainda tava assim, mas já não era como antes. Sim. Depois que eu me firmei de verdade com Deus, que foi no início desse ano, aí minha vida foi transformada, aí minha mente... Aí detalhe, agora eu vou falar só dessa parte dos livramentos, né, da libertação e da cura, porque eu acho que isso é muito importante ser dito. Eu tinha um laudo de transtorno de bipolaridade, de ansiedade, de TDAH. Os médicos falavam que eu vou precisar de medicação agora até o resto da vida. Quando eu entrei em Deus e eu deixei Ele entrar em mim, cadê o laudo agora? Cadê a medicação? Eu durmo bem, eu acordo bem, eu sou alegre, eu sou feliz. Eu sou marido, eu sou bom filho, eu sou bom funcionário. Eu sou padrasto de uma menina linda, entendeu? Eu quero ter filhos ainda. E esse negócio de, tipo assim, a gente dá para os filhos o que a gente recebeu, olha, é muito difícil disso. Talvez meu pai tenha feito isso. E detalhe, tempos depois, aí vai entrar uma questão mais espiritual. Minha mãe falou pra mim que meu pai uma vez me ofereceu numa seita como primeiro primogênito dele.
Até hoje eu não sei o que foi. Só sei que foi quebrado em nome do Senhor Jesus. Jesus. Sabe? Então talvez isso tivesse alguma ligação com essa coisa dele. Depois também eu fiquei descobrindo que ele era viciado em cocaína. Então ele era uma pessoa que estava Tinha sempre... muitas camadas, né? Atrás daquela agressão toda, entendeu? Eu só sei que hoje, se perguntar, Erickson, se você pudesse ver seu pai hoje 1 minuto, só falar alguma coisa pra ele, o que você diria? Eu te perdoo. O poder do perdão, né, Erickson? Só isso, eu te perdoo. Porque eu só consegui me livrar quando eu perdoei. É isso. Sabe? Então acho que é isso. Acabou. É incrível, porque a gente escuta a sua história, a gente quer realmente ficar mais curioso para saber mais e mais, porque a gente sabe que você passou muitas coisas e que bom que o Senhor te encontrou, né? Ou você encontrou o Senhor, né? Porque viver com Cristo realmente é renunciar a coisas todos os dias. Sim. É você realmente entender que a palavra ela funciona de alguma forma e que ela transforma a vida da gente, né? E entender que independente de qualquer trauma que você carregue, qualquer coisa que tenha acontecido na sua jornada, o amor de Deus ele cura tudo. Sim. Né? E quando a gente entende isso, a gente passa a ver as pessoas diferentes, a gente passa a viver diferente e se comportar diferente. Prova disso que você está aqui hoje. Sim. E eu fico muito feliz que você aceitou o nosso convite. Muito obrigado. Né? E eu vou te fazer 5 perguntinhas, né, para você me responder de uma forma muito rápida. Certo. Perdão. Necessário. Família. Base. Amor. É tudo. E cura. Pra cura. Jesus. É sobre isso. Fala pra quem tá nos assistindo agora, pra quem tá passando algum tipo de violência, alguém que acha que não tem mais solução nenhuma. Quero que você deixe uma mensagem, uma breve mensagem pra essa pessoa. Difícil, né? Olha, eu não sei o que você passa no seu dia a dia, na sua vida, com as pessoas ao seu redor. Eu me senti abandonado, tá bom? Mas saiba que você não tá abandonado. Tem um Deus que zela por você, tem um Pai. Tem Cristo que fez o que fez por você. Eu acho que você pode simplesmente remanejar a sua vida. Não sei onde você tá agora, mas talvez você tenha outro lugar que você possa ir, entende? Mas nada está perdido. Nunca vai estar perdido. Enquanto houver vida, enquanto houver amor, perdão, cura, tá bom? Acho que é isso que eu posso dizer. Amém. Obrigada por aceitar nosso convite, tá? Faço votos que pessoas sejam alcançadas através do seu testemunho. Amém. Que você continue levando e pregando o amor de Cristo e falando tudo que Jesus fez na sua vida e que você viva de muitos e muitos anos sendo agraciado pelo amor do Senhor. Irado. Não só você, como toda a sua casa. Sua esposa é uma querida, Sim, né? sim. É uma amada nossa, faz parte do nosso bando. Né? E eu sou muito feliz pela vida de vocês. E que bom que o Senhor conectou você conosco. Sou muito grata ao Senhor por isso. E faço votos realmente que as pessoas que assistem esse episódio, elas entendam que desistir não é uma opção. Que independente dos traumas que você carregue, há sempre uma saída. Sempre. E que Deus, ele pode sim resolver tudo de uma forma sobrenatural. Sim. Tá bom? Obrigada, viu? Muito obrigado pelo convite. Assistam a gente no canal do YouTube, se inscrevam, sigam-nos nas redes sociais, Instagram, a gente tá também no TikTok e encaminhe esse episódio para quem realmente precisa ouvir que desistir não é opção. E para você, empresário que tá aí, tem nos ouvido, se deseja nos patrocinar, entre em contato conosco, venha fazer parte desse projeto e alcançar muito mais vidas, tá bom? E é isso, e até a próxima.